Vem comigo que eu te conto, tudo bem, gurizada? Te inscreve no canal, deixa teu like, ativa as notificações, deixa também teu comentário aí no vídeo aí dos assuntos que vamos tratar hoje. Sexta-feira, bastante agitada aí nos bastidores do Grêmio, né? Ontem me chamou a atenção no vídeo do CCD, que ele falou que através dessa perspectiva de mudança aí na diretoria do Grêmio para 2026 e com as ações que o Marcelo Marques já fez, né, no Grêmio esse ano aí, enfim, a compra da arena, a compra da gestão, a doação ao clube, essa transação do Roger Guedes que ele vem encabeçando juntamente com o Rigo, né, eleva o Grêmio a outro patamar. O Grêmio passa novamente a ser um clube respeitado mundialmente, né? Então, assim, antigamente a gente fazia proposta para alguns jogadores, não conseguia tão facilmente. A política do Guerra sempre foi de pegar jogador em fim de carreira, jogador livre no mercado, jogador barato, e nem sempre conseguia, né? Às vezes trazia um jogador livre de mercado, mas com salário de 1 milhão e pouco, né? Assim como foi com o Cuéllar, o próprio Amuso, enfim, né? Tava nessa condição, enfim. Fazia alguns desembolsos, né? Pagando altos salários, que nem pro Arezzo, né? Pagou 3 milhões e 200 mil dólares com salário de 650, 700 mil reais, um jogador que não entrega nada, né? Então, assim, eu acho que nós estamos num período de transição aí, mas com uma perspectiva muito boa para 2026, né? Porque o Grêmio volta a transmitir a imagem da sua grandeza, né? Da sua história, já fala por si só a grandeza do clube, mas também da questão da gestão, né? Então, assim, nos últimos dias, nomes começam a borbulhar aí, né, nos bastidores do Grêmio, nomes que nunca se imaginava, né, falar em Lo Celso, né, falar em outros clubes, outros nomes aí. Hoje foi noticiada a possibilidade, ou ventilada a possibilidade de José Mourinho treinar o Grêmio. Quando que nesses 2, 3 anos aí dessa gestão e na outra gestão aí a gente poderia sonhar, ou pelo menos imaginar sequer uma hipótese, né, de algum nome desse, de um jogador desse quilate entrar, pelo menos, nem que fosse uma sondagem simples, de entender como que é salário, quanto seria a transação, né? Nem se cogitava isso, a gente já nem perguntava porque já sabia que estava fora do alcance, né? E através dessa movimentação do Marcelo aí, as coisas começam a mudar, né? O Grêmio várias vezes já ventilou a possibilidade de repatriar o Arthur, sempre com a negativa do jogador, né? Não quero permanecer na Europa, minha ideia é permanecer aqui, sempre sendo emprestado do Juventus para a Fiorentina, né? Agora está no Girona da Espanha, e sempre ali, né? Agora voltou para a Juventus já fala que não quer aproveitar o jogador, que vai reemprestar ou vai tentar vender, enfim, de alguma maneira. E em cima disso, o Marcelo, estando na Europa, estando na Itália, né, teve uma conversa pessoalmente com o Arthur, e segundo informações que vêm de lá, é que após essa conversa o Arthur então considera a possibilidade de voltar ao Grêmio, né? Voltar a atuar no futebol brasileiro e principalmente no clube que projetou ele para o mundo, né? Então, assim, muda um pouco a figura do Grêmio no cenário mundial de futebol, né? Então, assim, eu acredito que muito possivelmente o Arthur volte ao Grêmio, seja esse meia, né? Esse volante aí, que o próprio Marcelo falou, não, eu tenho interesse, já nunca escondeu os nomes, né? Ele sempre falou, eu gosto do Cebolinha, gosto do Arthur, vou atrás de um cara incontestável, que depois vazou o nome do Roger Guedes, mas ele já havia ventilado esse nome. Groy, ele não dispensa, né? Falou, não, eu gosto do Groy, enfim, entendo, mas não quero entrar muito, né? Porque ainda outra gestão está
à frente do Grêmio, enfim, e seria para agora, né, e tal. Mas, enfim, depois dessa conversa, então, que o Marques teve com o Arthur, a sinalização é positiva, né, e da agora para frente acredito que deva ser a segunda contratação através do aporte financeiro do Marcelo Marques e do Rico, essa questão da vinda do Arthur. Então, provavelmente aí nos próximos dias, aí, de repente semana que vem ou na outra, a gente possa ter uma boa surpresa aí, né, do retorno, então, do Arthur ao Grêmio, né? A gente sabe que quando ele saiu do Grêmio, ele estava em altíssimo nível, né? Foi para o Barcelona, enfim, rodou a Europa ali, né? E agora a gente sabe que ele também não atravessa um bom momento, né? Mas, de repente, essa seria a situação ideal, né? Um jogador que está em baixa na Europa, vem para o clube que dizer, o criou, né? Que projetou ele para o mundo, né? Que lançou ele para o futebol mundial, ter esse abraço, né? Estaria voltando para casa, né? Então, enfim, às vezes é um ponto importante para o próprio jogador, né? Falar, não, vou voltar para casa, ali eu vou ter o meu apoio, o apoio que eu preciso para daqui a pouco, de novo, às vezes ir para um mercado maior, enfim, alguma coisa nesse sentido, porque ele é um jogador jovem, né? Então ele talvez não tenha mais muito mercado na Europa, mas enfim, tem outros grandes mercados aí, mundo afora, né? Que poderia se encaixar e pelo tempo que ele permanecer no Grêmio, tenho certeza que será muito importante, né? Dentro de campo nos ajudará muito. E como já falei agora há pouco mesmo nesse vídeo, hoje a informação que saiu aí é que o staff enfim, alguns procuradores do GROI procuraram a diretoria do Grêmio e ofereceram, né, ao Grêmio. O GROI esteve tempos atrás aqui em Porto Alegre, Careca até falou, não, o GROI não veio mais, já voltou para a Arábia, enfim e tal, e agora a informação é de que ele está voltando para Porto Alegre, ele está sem clube, né, então tem interesse de voltar ao Grêmio também, né, teve proposta do Fortaleza, mas para o Fortaleza foi uma proposta aí de salário e tudo mais, vamos dizer assim, como a gente usa na gíria popular aí, de cano cheio, né, não deu desconto nenhum, e para o Grêmio ele considera uma reavaliação nos seus vencimentos, enfim, virá por um salário menor, obviamente, muito menor do que ele vinha ganhando na Arábia, mas pela vontade de voltar também a atuar no Brasil e no Grêmio, né? Então ele tem essa vontade de voltar para o Grêmio, jogador de 38 anos, acho que ainda tem um bom chão aí para jogar bola, né? Pode jogar aí pelo menos mais uns 2, 3 anos aí em alto nível, né? O cara que sempre se cuidou, fisicamente tá bem, né? Estava jogando até na janela, aí, até final de junho, né? Então, quando terminou lá o contrato dele. E eu acredito que o GROI é muito mais seguro do que o Volpi, sem sombra de dúvida, né? Então, ele chega, farda e joga de titular sem a menor dúvida, né? Então, assim, a gente está mudando de patamar já em 2025. Tomara que 2026 seja tão bom quanto essas últimas notícias aí do último mês, pelo menos, né? Desde a compra da Arena pelo Marcelo, aí as coisas começaram a melhorar o astral do torcedor, enfim, do próprio clube, né? A Arena, né, já começou a baixar preço, já vem tendo um gramado melhor, enfim, começa a melhorar a questão da parceria entre a torcida e o clube e o time e tudo mais, né? Então acho que as coisas estão andando bem e tomara que a gente finalize de uma vez essa questão do Roger Guedes aí, né? Ao que tudo indica vai ser positiva, né? Enfim, o Grêmio considera talvez até aumentar um pouco os valores da proposta, né? Sendo com gatilho, até uns 12 milhões fixo, acredito que o Grêmio deva ir, né? Daí mais algum gatilho, enfim, para que o Roger Guedes também venha, né? Então, se a gente falar aí agora com o Roger Guedes, com o Arthur, se confirmar, já com o Vini da Pose mais o Balbuena, acho que a gente começa a ter
uma imagem um pouco diferente do clube para terminar 2025 bem, e daí com a entrada do Marques e do Rigo na presidência ano que vem, então aí certamente o Grêmio voltará a ser grande novamente. Valeu, galera, forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchê!